Olá pessoal, sejam bem-vindos à TV RH. Meu nome é Fernando Medina e esse é o nosso terceiro programa de entrevistas. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Arnaldo, que é o gerente executivo de RH da Besni. Arnaldo, seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. Obrigado por ter aceitado esse nosso bate-papo. Acho que todo mundo conhece a Besni, né? Mas acho que vale a pena você contar um pouquinho do que é a empresa e também eu queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Contar um pouquinho da sua história. Ok. Bom, a Besni é uma empresa de varejo. O fundador dela é o Sr. João Besnian. Ele começou no ramo de fabricante de calçados e depois acabou montando a Besni com o irmão que é sócio e acabou ficando só com a família. A empresa tem mais de 50 anos, está indo para 51 anos agora. Quem administra a empresa hoje são os três filhos do Sr. João, né? E eles tocam a empresa já há algum tempo, vamos dizer assim. É uma empresa extremamente familiar, com características familiares. Eles têm uma tendência conservadora, vamos dizer assim, eu acho que eles não têm o objetivo de ser o maior varejo do Brasil, mas eles querem ser o melhor varejo de São Paulo na opção nossa, que é calçado, confecção e acessório. E quando ele fala melhor, ele fala justamente nisso. A gente tem lojas bem localizadas, lojas centrais, lojas em alguns shoppings, talvez os melhores shoppings, não todos, mas a gente tem em vários shoppings. E a gente está muito centralizado. A gente está hoje só em São Paulo, como as grandes redes têm fora de São Paulo, interior e tal. Nossa maior distância é Campinas e Litoral, mas o resto é tudo grande São Paulo. E você está há pouco tempo lá? Pouco. Na verdade, eu entrei em 96 na empresa, estou há 20, vou fazer 21 anos de empresa. E, na verdade, fiz toda a minha carreira lá. A Besni, ela tem uma tendência muito grande, eu gosto muito disso, continuo trocando esse projeto, de valorizar muito o interno. Então eu entrei como vendedor de loja na época, eu já tinha sido gerente de uma outra loja mais pequena, e aí entrei como vendedor de loja, e eu gostei muito da empresa. Logo que eu entrei foi até engraçado, eu não queria entrar, eu tinha uma certa resistência, era uma loja grande, e aí eu fiquei um pouco preocupado. Eu falei, não é meu perfil isso, eu prefiro uma loja menor, porque eu cresço mais rápido, então aqui eu vou demorar para crescer. E aí eu gostei da loja e entrei como vendedor, fui assumir a função de vendedor durante pouco tempo, acho que 8 meses. Passei para subgerente durante um período, depois fiquei como gerente geral de loja, mais um período, onde eu gerenciei algumas unidades da empresa. Depois eu passei para regional. Como regional, a gente chama de supervisor de loja, mas é regional, eu tinha um terço da rede ficava debaixo do meu guarda-chuva. E durante um período ficou metade da rede, outra um terço. A gente dividia entre 2 e 3 supervisores regionais. E aí a pessoa da RH, a pessoa que estruturou a RH, que é uma excelente profissional de mercado, estruturou o nosso RH, ficou durante 7 anos na Besni, e ela saiu do DP e transformou-se no RH. Então, esse mérito não é meu, é de uma pessoa que veio e fez ela, que adora. Ela se desligou da empresa, por uma opção dela, em acordo com a diretoria, e aí um dos diretores me convidou para assumir a cadeira de RH. No começo eu me assustei um pouco, porque eu não era um profissional de RH. Acabei que eu assumi a cadeira de RH em 2011 e estou até hoje na cadeira de RH. E agora a gente está fazendo uma transição, então estou tendo outros desafios internos, a gente está partindo para a área de operações agora também. E qual foi o desafio? Você falou que você já estava gerenciando quase um terço ali da empresa antes, né? E aí você devia ter um contato muito forte já com a empresa inteira, com a operação, né? Mas de repente você foi para essa nova cadeira da RH, né? Então, como que foi isso? Foi estranho. No primeiro momento eu fiquei um pouco preocupado. Eu brinco, parece piada, mas assim, a minha maior dificuldade foi ficar sentado. Então, ficar sentado para mim era muito difícil, porque eu estava acostumado a rodar loja, a ficar atividade. Mas primeiro eu quis aprender um pouco de RH. E o porquê que foi eu para RH na época? Eu tinha uma característica de as minhas lojas, elas promoviam mais gente. E eu sempre gostei muito desse contato humano, de estar próximo das pessoas. A empresa tem uma característica de valorizar o pessoal interno. E eu gostava de treinar o pessoal interno e assumir lojas. Então, hoje, mais da metade, 80% dos gerentes da empresa foram funcionários meus em algum momento. Legal. Foram vendedores, ou foram subgerentes, ou foram gerentes meus. Todos os regionais de hoje foram pessoas que trabalharam na minha equipe no passado. Boa parte dos compradores trabalharam na minha equipe. Então, quando você olha para dentro e vê esse resultado de que é uma chance que a empresa dá de valorizar o interno de uma maneira muito legal, um plano de carreira é fácil na Besni, você crescer, não é fácil seria a maneira errada. Na Besni é possível e é muito fácil de você enxergar essa possibilidade. Então, tem alguns quesitos que tem que ter,
mas é muito fácil de você ver isso. Então é uma empresa que eu me orgulho de trabalhar lá há mais de 20 anos, de fazer parte dessa história, desse sucesso que ela é, mas eu acho que isso, a diretoria da empresa tem uma filosofia da valorização muito forte, interna. Legal. E um dos desafios, imagino que seja passar os ideais dos donos da empresa, conseguir chegar na operação mesmo, porque 2.000 pessoas, né, 2.200 que você está falando, é muita gente. Então você conseguir passar esse sentimento para a pessoa lá da ponta, né? Como que é isso? Então, acho que o maior desafio, na verdade, é traduzir. Porque quando os diretores da empresa são pessoas muito empreendedoras, só que eles não têm a operação da loja lá, ou o próprio contato humano. Se você perguntar para um dos diretores qual a filosofia da tua empresa, né? Ou qual a política de RH da tua empresa, ou qual a política de engajamento da tua empresa, provavelmente eles vão ficar na dúvida. Eles vão falar, olha, eu valorizo o interno, eu falo... Mas assim, é transformar a ideia deles numa linguagem onde a loja consiga entender de uma maneira muito simples. Então, essa tradução de passar para a loja e também servir de amortecedor. Eu brinco que, assim, são pessoas temperamentais, e eu não tenho medo de falar isso, porque eu brinco com eles constantemente, falo assim, olha, servir de como é que se diz, de amortecedor. Então, eles passam mais ou menos o que é a ideia deles e a gente tem que transportar isso para a loja. E a loja recebe isso de uma maneira mais filtrada. Então, acho que é uma maneira legal de traduzir isso. E a gente tem toda empresa tem dificuldade de comunicação. Se você perguntar a qualquer empresa no Brasil, quais são os problemas? Comunicação vai estar uma delas. Né? A Bizi também tem esse problema de comunicação. Mas por ser uma empresa tão próxima aos donos, a gente consegue resolver muito rápido algumas coisas. Então, você não tem que passar por um diretor, por um vice-presidente, por um presidente, por não sei quem. Você vai direto no dono, as pessoas vêm a demanda até mim, ou até as pessoas de autogestão da empresa, a gente fala com o dono da empresa, fala, olha, é isso, às vezes eles não gostam muito, mas acabam fazendo. Então, a decisão é mais rápida. Legal. Então, isso é legal na empresa. E quando você entrou assim, nesse mundo, vamos dizer, de RH, você conseguiu olhar um pouco para fora, para ver outras realidades? Como que foi isso? Porque eu acredito que a Bezin tem uma cultura única, né? Pelo que você fala, é algo um pouco diferente do que você tem. Diferente do mercado. Até porque você mesmo falou aqui no começo que a ideia não é abrir loja pelo Brasil inteiro, é ser a melhor, né? E isso impacta na maneira como você lida o dia a dia com as pessoas, como você toca o RH. Como que foi isso, assim, você conseguir nessa cadeira olhar para o mercado e ver o que fazer dentro? Então, você tem algumas ideias. Um dos diretores, o diretor financeiro, que é um dos sócios, ele tem uma clareza muito grande, ele tem uma visão futurista absurda, assim, ele é fora do comum, não é uma pessoa normal. Então ele tem algumas ideias, talvez ele não saiba assim, exatamente como tem que colocar em prática. As ideias dele são muito boas, ele busca muito conhecimento de mercado e traz para dentro. E a gente traduz isso, como você entende um pouco a linguagem dessa pessoa, entende o que é a necessidade das lojas, você tenta fazer um meio termo nesse jogo. Sim. Assim que eu assumi o RH, eu patinei um pouco no início, eu acho que eu tinha algumas ideias, mas a gente foi tomando algumas medidas em conjunto, muito direcionada por ele, e eu fui tomando gosto por isso. Acabei que eu comecei a estudar RH, comecei a me formar na área de RH, e aí busquei um pouco mais de conhecimento para ver um pouco do que o mundo externo está fazendo. Então participo de feiras, participo de congressos, participo de cursos, fiz coaching, fiz a MBA em RH, e aí você vai buscando um pouco de informação. Eu formei recentemente um grupo, então a gente consegue ter contato com outros RHs e aí dividir um pouco. Eu acho que o RH nesse ponto ele é mais generoso do que a área comercial. A área comercial ela tem um pouco de restrições. Sim. O RH pode ser um pouco generoso. É uma área estratégica da empresa, mas consegue ser um pouco mais generoso, porque as minhas dores são as mesmas dores dos RHs por aí. Então, dá para se ajudar. E você falou essa questão estratégica. Você sente que a empresa hoje enxerga o RH como um braço estratégico, como uma das áreas que fazem a diferença no resultado final? Enfim, como é que é? Sim. Isso é indiscutível. Enxerga, mas assim, eles não conseguem traduzir isso de uma maneira muito rápida. Então, às vezes, tem que ficar batendo na tecla para poder... a importância do RH. Eles até brincam, assim, toda revista que eu leio fala de RH, toda revista que eu leio fala disso. Eu falei assim, então, a gente precisa investir nisso. Porque, como toda empresa, a gente não está nadando em dinheiro, não dá para você fazer investimento, o controle de custos é um negócio muito importante. A maior despesa da empresa é a folha, então você tem que controlar a folha na unha. Então, quando vem um dissídio, é uma pancada. Então, você tem que constantemente bolar coisas diferentes, ser criativos.
e você não pode estimular a equipe de baixo. Então você tem que ter é bem complicado você pendurar essa balança, mas é gostoso, é um desafiador. Então, eles enxergam sim o RH como uma estratégico, sabe que o capital humano é o maior bem que a empresa pode ter, só que em alguns momentos a gente precisa chamar ele para, olha, vem cá, lembra que aqui você tem gente, então que a gente precisa, e gente precisa de um tratamento diferenciado, a gente precisa às vezes de um tapinha nas costas, às vezes de um muito obrigado, às vezes de um parabéns, né? Então são coisas pequenas que a cultura deles não é muito dessa. Eu brinco que eu tenho 20 anos na empresa e recebi 3 elogios até hoje, entendeu? Então, e aí a gente tem que preparar o teu time, né, para não cobrar esses elogios da direção da empresa. Mas você tem que treinar a tua cúpula, a tua gestão, a alta gestão, para que eles façam esse papel. Então, então você tem que ter uma filosofia para cima e uma filosofia para baixo. E aí essa é a dificuldade do RH na Besni é essa. Legal. Mas é desafiador. Legal. A gente bicha que tem um bichinho, quando você entra na Besni, que pica você e você se apaixona, é difícil sair. E a gente tem... Nosso turnover é relativamente baixo, mesmo sendo do varejo. Eu ia perguntar isso. Nosso turnover é relativamente baixo. Quando você fala de varejo, né? A gente está em torno de 30 e poucos por cento, varia um pouco. Eu imagino que o público da loja, principalmente, seja um público mais jovem, né? Ou não? Como que ele dá assim com esse... Nós temos 2 tipos de loja. Nós temos as lojas de vendedor e nós temos as lojas de autoatendimento. As lojas de vendedor é um número menor, não vale a pena, mas aqui eu tenho uma fidelização. Tenho funcionários com 20 anos de empresa, 25 anos de empresa. Legal. As lojas de autoatendimento, ela tem uma vida mais curta, porque o funcionário ele entra com um salário um pouco menor, então ele tem possibilidade de carreira, ele tem cargos que ele vai podendo crescer, mas alguns entram, e aí existe uma dificuldade muito grande do varejo, que você não pergunta para um jovem o que você quer fazer no futuro? Eu quero trabalhar no varejo. Sou louco para trabalhar no varejo. Sábado, domingo, feriado, trabalhar até as 10 da noite. Isso. Nossa, quero isso o resto da minha vida. Ninguém fala isso. Tenho filhos, tenho sobrinhos, eu fiz essa pesquisa. Ninguém quer trabalhar no varejo. Né? Então, para você ter uma dificuldade muito grande de atrair o jovem para se profissionalizar no varejo. Tanto que é um dos mercados hoje que tem a maior nível de desprofissionalização. Porque você não tem pessoas especializadas no segmento de varejo. Então é difícil você fazer isso. É difícil aguentar o ritmo, né? Então, é difícil aguentar o ritmo, é difícil você escolher isso como opção de vida. Você fala muito em qualidade de vida, você fala muito em você ter a atividade laboral, o trabalho, influenciar na tua vida pessoal. Então, tem alguns choques. O que a gente está fazendo? Eu estou contratando, eu brinco que assim, vamos começar a conquistar antes da pessoa formar uma ideia. Então, eu estou contratando hoje estagiários, estou valorizando muito a função de aprendiz para que essas pessoas se encantem. Então, hoje eu já tenho gerentes meus que foram aprendizes. Legal. Eu comecei com um estagiário e eu falo para vocês... E dá um exemplo, fica até o exemplo para a equipe, né? Isso. Então, quando eu faço integração de aprendizes, eu tenho o costume de fazer isso. Olha, fulano de tal entrou como aprendiz na empresa. Hoje ela é gerente de uma das unidades. O programa de estágio é um pouco mais recente, mas o meu objetivo é que daqui a algum tempo eu tenho um desses estagiários já numa função relativamente estratégica na empresa. Eu tenho já alguns numa função intermediária, porque até faz 2 anos que a gente começou com esse programa, mas eu imagino que em pouco tempo a gente consegue. Quer dizer, eu conquistar o jovem para ele experimentar o sabor do varejo antes dele escolher uma profissão. Legal. E entrar lá, porque você entra no varejo hoje para terminar a faculdade, para depois sair para a tua área. Você entra no varejo, você está desempregado, é um ramo que emprega muito, então você não fica desempregado. Você não tem jeito, você vai para o varejo. Então eu quero quebrar um pouquinho isso. Mas é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho fácil. Me diz uma coisa, a gente está passando esses últimos anos aí, acho que pela pior crise que o país já passou, né? Eu sei que cada segmento passou por situações diferentes na crise, mas de qualquer maneira isso impacta a relação de trabalho, a empresa. Como que foi isso para vocês? Assim, o que você sentiu de diferença nesse período, até com relação à equipe, a candidatos, enfim, expectativas, o clima, não sei. Ou você não sentiu diferença? Como que foi isso? Sentimos, seria hipocrisia falar que não sentiu, né? Não foi maravilha, foi crise. Então, a gente passou por um momento difícil. A empresa nunca fechou 3 unidades, esse ano passado ela fechou 3 unidades. Então, a Besni, apesar de inaugurar poucas lojas, ela é muito sólida. Então, quando ela inaugura, ela mantém a loja para poder dar certo. Sim. Esse ano passado nós tivemos uma decisão estratégica de fechar 3 lojas, porque não estava fechando no azul. E é natural, qualquer empresário faz isso.
mas a Besni é um pouco mais insistente. Então, foi uma crise bem difícil. Eu acho que esse ano nós tivemos algumas medidas favoráveis, eu não vou entrar no mérito se político aqui está certo, está errado, não é essa a ideia, mas a liberação do FGTS, por exemplo, injetou um dinheiro muito forte no mercado, parte desse recurso foi usado no varejo, e isso deu um fôlego para os empresários do varejo, porque eu acho que se nós tivéssemos um ano de 2017 igual 2016, nós estaríamos hoje numa catástrofe absurda. Então esse fôlego foi dado, só que está acabando, né? O último saque já foi. Então, o que faremos daqui para frente? Eu acho que o varejo tem uma tendência, a Besni acompanhou esse ritmo, de se reinventar. Então, se reinventa em linhas diferentes de produto para ser vendido, se reinventa em relação a como trabalhar internamente. Então, a gente colocou um programa de estagiários, a gente tem que reter folha, a gente faz reestruturações internas de salariais. Todo o mercado faz isso. Então não adianta a gente ser hipócrita e dizer que não vai fazer, tem que fazer uma realocação salarial e aí você tem que controlar a folha. E continuar vendendo sonhos para as pessoas poderem crescer na empresa. E isso você treinar, faz... né? Treinar. E aí você tem que treinar. A gente brinca que é assim, você não tem budget de treinamento, pelo menos lá dentro a gente não tem budget. Mas você tem que ficar treinando o tempo todo. Então você treina de manhã, de tarde, de noite. Então a gente brinca que a gente chama de R10, que é uma reunião diária que os gerentes fazem com a equipe, onde a gente treinou esses gerentes para fazer a reunião diária e disso eles tiram algum treinamento futuro. Então isso dá investimento zero, né? Baixo investimento. Hoje o grande segredo de qualquer negócio, eu imagino, estou muito no varejo, não posso falar do varejo, é você fazer o máximo com o mínimo de recursos possível. Porque hoje para ser empresário no Brasil tem que ser muito corajoso. É verdade. Então você tem que... Muito eficiente, né? Tem que ser eficiente e a produtividade tem que ser absurda. Uma das coisas que a gente vem medindo nos últimos 5 anos, vamos dizer, é a produtividade por funcionário. Então a gente mede isso loja a loja, cobra do gerente loja a loja, e isso estimula, acho que é legal. E me diz uma coisa, assim, você falou que vocês passaram por esse momento de, por exemplo, ter que fechar 3 unidades. Como que foi o impacto, o clima para as pessoas que ficaram... como que você lidou com isso? Porque eu imagino que deve ser uma situação que a pessoa que está aqui e olha outra unidade, fica um pouco inseguro nesse momento. Como que foi isso? Assim? Você sentiu isso impactar no clima? Ou como que foi? É muito curto isso, dá pra gente estimar. Uma das unidades nós fechamos no litoral. Nós tínhamos uma loja enorme no litoral, vizinha a ela. Então nós usamos os funcionários que estavam lá, não precisamos demitir quase ninguém. Usamos na loja maior. E aí, no varejo tem muito o seguinte, me manda embora. Porque você tem um tempo de vida útil mais curto. Então, então a pessoa não quer ficar. Então você aproveita o ensejo. É quase um plano de demissão voluntária, né? Vamos ver quem quer sair, a gente demite algumas pessoas e você não precisa ser cruel ao ponto de fazer uma demissão em massa. Outras duas lojas foram no interior, foram em Sorocaba e Mogi Guaçu. Lá nós fechamos a praça, não teve o que fazer. Eram lojas pequenas, com faturamento baixo e a gente teve que demitir 100% do quadro. Demos a opção de se alguém quisesse vir para São Paulo ou vir para alguma loja próxima, nós transferiríamos. Eu acho que teve 2 casos que foi para Campinas, 3 pessoas que foram para Campinas. Mas fechamos as lojas e demitimos todo mundo. Lá eu tive um pouquinho de problema em Sorocaba, o sindicato achou que era demissão em massa, estava fechando a unidade, aí teve um pouquinho de chateamento, mas assim, resolvemos. Então não foi uma crise. E este ano já inauguramos mais uma loja. Então, não é que a empresa não encolheu, a empresa fechou... Se reestruturou, né? Se reestruturou. Fechou algumas unidades não lucrativas e está abrindo outras unidades lucrativas. Que legal, que legal. Arnaldo, para concluir aí, algumas pessoas nos perguntam o que elas precisam fazer para entrar na Besni e também depois, uma vez que já conseguiram entrar, para ter sucesso, para crescer, que você falou que é até o que vocês esperam, né? Que o líder de amanhã esteja hoje na operação, que esteja trabalhando, né? Então, se puder dar uma dica para quem está assistindo também. A Besni ela é uma empresa de varejo, então você pode entrar pelo site da Besni, se candidatar lá no site da Besni, entra no site, lá tem um trabalho conosco, você entra lá e se cadastra para entrar na Besni. Nós temos algumas agências parceiras, que essas agências também contratam para a gente, principalmente no final do ano, maio, mães e namorados, e final de ano, dezembro. Então as pessoas entram como temporário e boa parte deles acabam ficando, ou parte deles acabam ficando como efetivo. Eu acho que o grande segredo de trabalhar na Besni, eu acho que posso falar pelo varejo num todo, é você estar motivado para ter coisas novas todos os dias. Então o varejo ele é muito, você lida com pessoas novas, você lida com situações novas.
Então não é a mesmice. Não é muito dinâmico. Não é muito dinâmico, não é a mesmice. Então eu costumo brincar e uma dos itens que eu peço para as meninas de seleção sempre focar é resiliência, proatividade e vontade. Eu acho que a gente tem uma máxima que tecnicamente eu consigo melhorar qualquer pessoa. Comportalmente a gente não consegue melhorar. Então a gente avalia muito o comportamento da pessoa. Sim, e aí a gente avalia, a gente toca e aí dá certo. Eu acho que o contrato de experiência vem para ajudar, o contrato temporário vem para ajudar. Você testa a pessoa, vê se ela tem aderência com o teu negócio e se a pessoa também gosta do que a Besni tem para oferecer. Quando a pessoa é efetivada após 3 meses ou após o tempo de vida dela na Besni é um pouco maior. Eu li agora uma pesquisa, fiquei até impressionado com um dado que fala o seguinte: 70% das pessoas que são mandadas embora das empresas são mandadas embora por conta do comportamento e não da parte técnica. Né? E aí eu fiquei pensando assim, acho que isso é até um índice interessante para você pensar na contratação, que muitas empresas ainda focam muito na parte técnica e às vezes não tem tanto esse olhar comportamental que nem você falou, sendo que na verdade, no final das contas, o que está fazendo a diferença é muito mais a parte comportamental do que a parte técnica, né? Que nem você falou. O técnico você consegue fazer a pessoa evoluir, você ensina no dia a dia, mas se ela não tiver ali o comportamento que a empresa espera e os mesmos valores, atitudes, enfim, da empresa, no final das contas ela não vai ficar, né? Então acho que isso bem isso, Fernando, bem isso. Eu acho que a parte comportamental é muito importante e aí você tem que entender um pouquinho da cultura da empresa, o que a cultura da empresa te pede em termos de comportamento. Sim. E aí se você fizer esse encaixe, não é nem uma fórmula mágica, é uma leitura simples. Sim. E aí você consegue ter tem aderência ou não tem aderência. Vários profissionais de mercado, eu falo, nossa, profissional seria muito bom ter ele na empresa, mas ele não se encaixa ao perfil da empresa. É verdade. Tem alguns requisitos comportamentais na empresa que não vai dar certo. Então, infelizmente, já perdi grandes profissionais porque não se aderem ao estilo da Besni. Aposto que com as outras redes acontece a mesma coisa. Então, você tem que entender a cultura da empresa. Às vezes você tem um profissional que às vezes é excelente, mas que não consegue naquela oportunidade ter o sucesso que ele pode ter, né? É bem isso. Arnaldo, obrigado. Obrigado a vocês, satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. E até a próxima. Obrigado.